Sejam todos muito bem-vindos, Murilo, do Universo da Prosperidade aqui com vocês. E hoje eu tenho uma história aqui para vocês, para contar aqui para vocês, né? É uma coisa que mais baseada no Salomão, que sempre deixou as pessoas impressionadas. Assim, tudo parecia dar certo para ele. O dinheiro vinha até ele, os amigos sempre estavam ao seu lado, se curvavam a ele. Reis respeitavam sua palavra, até as pessoas de lugares mais distantes, né, que viajavam só para ouvir o que Salomão tinha para dizer. E quando alguém olha para essa história mais a fundo, a pergunta parece que fica naturalmente assim: como um homem conseguiu tanto poder? O que Salomão tinha de diferente? Por que Salomão hoje em dia é tão conhecido com seu poder? Porque não era normal uma coisa dessa. Não era apenas sorte. Não era apenas porque ele era rei. Existia algo dentro dele que fazia tudo prosperar. Tudo ao seu redor dava certo. E talvez o mais assustador seja esse o segredo, que continua funcionando até hoje, passa anos, anos e anos, mas que ninguém percebe. Eu sei que assim, a maioria das pessoas acredita que Salomão ficou poderoso porque tinha ouro. Mas a verdade é que exatamente o contrário. O ouro veio depois. Primeiro veio a mentalidade. Primeira coisa que veio é a forma como ele enxergava a vida. E isso é que eu sempre digo para vocês, muda completamente. Tudo que a gente muda, a gente é uma frequência. E existe um momento muito forte na história dele. Quando Salomão teve a chance de pedir qualquer coisa do mundo, ele poderia pedir riqueza infinita, poderia pedir poder absoluto, fama ou qualquer tipo de derrota dos seus inimigos. Mas ele não pediu nada, nada disso. Ele pediu o quê? Sabedoria. E aqui que está o segredo que a maioria nunca entendeu e que eu vou revelar aqui para vocês. Salomão sabia que dinheiro sem inteligência desaparece assim, num piscar de olhos. Uma pessoa pode ganhar muito, mas muito hoje e perder tudo amanhã. É a realidade. Mas alguém que possui uma mente forte sempre consegue se levantar de novo. Sempre encontra uma saída. Sempre cria uma nova oportunidade. Era isso que Salomão quis. Ele quis sabedoria para sempre se levantar. E hoje muita gente vive assim, desesperado, atrás apenas do dinheiro, mas não fortalece o principal, que é a sua mente. Vive dominado pelo medo, pela ansiedade e pela insegurança. Quer prosperar? Mas acorda acreditando que nasceu para sofrer. Como você quer prosperar dessa forma? E aos poucos, a própria mente vai destruindo qualquer chance de você ter o crescimento. Você se autodesabota. Porque antes de alguém vencer na vida, precisa primeiro vencer dentro da sua própria cabeça. Esse é o grande segredo para você ter sua prosperidade. E Salomão entendia isso melhor que ninguém. Ele também entendia o poder das palavras. Eu sempre comento com vocês, a gente é aquilo que a gente fala. Enquanto muita gente fala a derrota o tempo inteiro, Salomão falava com confiança. Hoje é comum ouvir pessoas dizendo frases como: "Ah, nada dá certo para mim. Eu nunca consigo fazer as coisas. A minha vida está travada. Minha vida não anda, não funciona." E quanto mais vezes você repete isso, mais você acredita nessas palavras, porque você está determinando, você está falando. E aí depois começam a agir como alguém realmente derrotado. E sem perceber, perde a coragem, perde a força, perde a esperança, perde a confiança.
E Salomão fazia totalmente o contrário. Ele alimentava a sabedoria, o equilíbrio, a confiança dentro da sua própria mente, porque ele sabe e ele sabia que aquilo que você alimenta cresce dentro de você. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta a negatividade, a sua vida só vai assim, ó, só vai afundar. Mas quando você alimenta força, disciplina, clareza, as coisas tendem, ó, levantar, começa tudo a mudar na sua vida. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando agora para muita gente. As pessoas querem ter dinheiro, querem ser próspera, mas passam o dia inteiro alimentando pensamentos negativos. Eu não consigo, eu não posso, colocam barreiras, colocam não, a negatividade na frente. Querem vencer, mas vivem acreditando que nunca serão capazes. E sem perceber, vocês realmente acabam bloqueando a própria vida. É triste, mas é a realidade. Pare e pense nisso. Um outro detalhe muito poderoso sobre Salomão era o seu controle emocional. Enquanto muita gente age assim, no impulso, na ansiedade e depois se arrepende, ele observava tudo em volta antes de tomar qualquer tipo de decisão. Pensava antes de agir e isso faz uma diferença enorme em nossa vida. Hoje o mundo vive cheio assim, ó, de distrações. A qualquer momento você para o seu celular e perde alguma distração. A mente nossa está cansada o tempo inteiro. Ansiedade, comparação, preocupações, medo do seu próprio futuro. E é uma mente realmente cansada, que não consegue enxergar oportunidades, não consegue perceber caminhos e não consegue ouvir a sua própria intuição. Sabe quando você tem aquele gatilho falando assim, ó, vai dar certo, mas aí você fala, acho que não vou tentar não. Já parou para pensar isso? E Salomão entende que uma mente organizada vale mais do que ouro, porque decisões certas mudam destinos. Então pare um pouco para ouvir você mesmo. E assim, existe algo ainda mais profundo sobre ele, que talvez é o maior segredo de todos. Salomão possuía uma conexão espiritual muito forte. As pessoas sentiam isso quando estavam perto dele. Sentiam sua autoridade, sentiam a sua segurança, sentiam firmeza nas palavras dele, porque existia paz dentro daquele homem. Então, não adianta você só ter mente se você também não está conectado com o seu ser espiritual, lá em cima, nosso Deus. E hoje muita gente quer prosperidade, mas vive sempre se alimentando com raiva, inveja, desespero e negatividade todos os santos dias. Depois não entende porque tudo parece assim, ó, travado. E Salomão sabia que a verdadeira riqueza nasce primeiro dentro de você mesmo. Primeiro vem na nossa mente, primeiro depois vem no nosso espírito, depois ele aparece assim para fora, para se materializar. É como a gente fala sobre lei da atração. E talvez seja exatamente por isso que o nome dele continua hoje sendo tão poderoso. Por isso que a gente busca tanto o Salmo de Salomão. Porque ele não apenas dominava a riqueza, ele dominava a si mesmo. E quando uma pessoa tende a se dominar a si mesmo e aprende a controlar a sua própria mente, as suas próprias palavras, as suas próprias emoções, ela começa a mudar completamente o seu destino. Pensa como que é tão poderoso tudo isso que Salomão fazia. O quão poderoso é a nossa palavra. Como que ele era tão extraordinário. Salomão criou vários salmos de prosperidade, salmos de fé, para que você entenda que você precisava tudo isso. Não precisa você só ler o salmo, mas acredite que você tem que entender por trás disso como se tornar uma pessoa próspera para você ter essa oportunidade de estar se materializando aqui. Eu espero que esse bate-papo tenha resolvido um pouco as suas dúvidas sobre Salomão. Se tenha gostado, curta, comenta e fique aqui no nosso próximo vídeo. Tchau!